Uma resolução que regulamenta a autorização judicial de escutas telefônicas é um dos destaques desta semana entre as decisões do Conselho Nacional de Justiça. E ainda, juízes poderão acompanhar as execuções penais em tempo real e, com isso, garantir a concessão de benefícios legais a presos com a eliminação de prisões desnecessárias. Na TV Justiça, você confere os principais julgamentos do Conselho esta semana, que se reuniu durante 2 dias seguidos para cumprir uma pauta de 80 processos sobre os mais variados temas do judiciário brasileiro. É o Sessão CNJ que começa agora. A semana foi movimentada no Conselho Nacional de Justiça. Já na segunda-feira, assumiu o novo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp. Na terça-feira, o CNJ se reuniu no primeiro de 2 dias de sessão plenária. Antes da pauta de julgamentos, foi assinado o convênio entre o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. É uma parceria que vai beneficiar os presos que já cumpriram as penas e que ainda estão nas cadeias. A superlotação nos presídios é um problema social visível a qualquer pessoa, mas pode estar com os dias contados. O Conselho Nacional de Justiça assinou uma parceria com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em que cria o Sistema Justiça Moderna, módulo Execuções Penais. A intenção do CNJ é unificar em um processo eletrônico todas as sentenças proferidas pelo tribunal e, assim, monitorar o tempo que os presos passam detidos nas penitenciárias. E vai evitar algo muito importante, qual seja, o juiz vai ter todos os dados numa tela de computador e vai evitar um mal terrível, qual seja, deixar o preso que já cumpriu sua pena atrás das grades. O projeto vai se integrar ao programa Mutirões Carcerários, lançado em agosto também pelo CNJ no Rio de Janeiro. Segundo o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Gilmar Mendes, a ideia é expandir para o país a iniciativa e, com isso, evitar até rebeliões nos presídios brasileiros. Cabe considerar os sucessivos relatórios de entidades internacionais ligadas à defesa dos direitos humanos que noticiam as degradantes condições da detenção e prisão no território nacional. A miúde, a própria imprensa brasileira divulga as violentas rebeliões que acontecem em presídios de todas as regiões do país, transformados muitas vezes em escolas de bandidagem ou em quartéis generais do crime organizado e do narcotráfico. Depois da solenidade, ainda na terça-feira, começaram os julgamentos previstos na pauta. Logo no início da sessão, o Conselho aprovou uma resolução que regulamenta os procedimentos para autorização de escuta telefônica. Vamos conferir na reportagem de Daiane Garcês. A resolução foi aprovada por 12 votos a 1. Apenas o conselheiro Felipe Locke foi contrário ao texto. Em geral, os integrantes do CNJ ressaltaram que a iniciativa vai evitar os abusos. Nós temos os mexeriqueiros pós-modernos, que são esses sarapongas, que é essa gente que se acostumou um pouco subproduto da ditadura, porque nem na ditadura, senhor presidente, nós vivemos esse aparato de invasão da privacidade e desrespeito às condições da cidadania. Pela resolução, agora é regra. O juiz, ao autorizar a interceptação telefônica, vai ter que informar qual autoridade fez o pedido, os números e os nomes dos donos dos telefones a serem grampeados, o prazo de duração da interceptação, os nomes dos responsáveis pelas investigações e quem vai ter acesso aos dados. Estas informações vão ser mantidas sob sigilo. As operadoras de telefonia vão ter que informar quem vai gravar as conversas. Se houver pedido de prorrogação do prazo, é preciso apresentar o conteúdo do diálogo gravado, que vai ser analisado pelo juiz. A resolução vai garantir também estatísticas importantes sobre as autorizações. Vai trazer as pessoas que estão nas operadoras manejando essas interceptações, dos serventuários da justiça que manuseiam esses processos, enfim, para evitar o vazamento de toda e qualquer interceptação.
A resolução deve ser publicada ainda esta semana. Depois da publicação, entra em vigor. Daqui a 6 meses, os conselheiros voltam a se reunir para discutir o assunto. Eles vão avaliar os resultados da iniciativa, debater se a resolução trouxe segurança e benefícios para as investigações e para os magistrados. E, por fim, verificar se há necessidade de fazer mudanças no texto. O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Gilmar Mendes, garante que a medida não vai tirar a autonomia dos magistrados. Não, a disciplina apenas quanto às normas de organização e procedimento. Não afeta a independência do juiz, a sua autonomia de julgar, a sua autonomia de deferir. A resolução do CNJ foi, de certa forma, uma resposta aos fatos divulgados nos últimos dias. Na semana passada, a revista Veja revelou a existência de escutas telefônicas clandestinas nos 3 poderes. No judiciário, o ministro Gilmar Mendes foi a vítima. Uma conversa dele com o senador Demóstenes Torres foi gravada ilegalmente. Inclusive, o ministro prestou depoimento como testemunha nesta segunda-feira à Polícia Federal. No último fim de semana, a revista Isto É divulgou que o ex-agente do SNI, Serviço Nacional de Investigações, teria sido responsável por coordenar os grampos. Os conselheiros voltaram a se reunir na manhã de quarta-feira, dia 10. O repórter Paulo Leite acompanhou. Os conselheiros aproveitaram a manhã para acelerar os julgamentos. Foram analisados 21 processos nas primeiras 2 horas de sessão. Só um dos itens causou polêmica no plenário: o reajuste de quase 12% nos vencimentos dos servidores da Justiça paranaense. A categoria pediu a correção das perdas que teve com o plano econômico do governo em 94, que criou a URV. O pedido é, inclusive, em relação a férias, 13º salário e gratificações. Outra alegação é que os juízes do Estado receberam aumento. Os servidores, não. Os advogados do sindicato queriam a correção imediata do salário de quase 4.000 servidores. Alguns deles vieram a Brasília acompanhar a sessão. O relator do processo, o conselheiro Técio Lins e Silva, defendeu o encaminhamento do pedido à assessoria de planejamento do Tribunal de Justiça, mas por maioria de votos foi vencido. O Conselho Nacional de Justiça entendeu que não tem competência para analisar diferenças salariais. Com a decisão, os servidores não terão reajuste. Como vimos na reportagem de Daiane Garcês, o plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução sobre os procedimentos de autorizações judiciais para escutas telefônicas. Juízes de todo o país deverão informar mensalmente às corregedorias estaduais a quantidade de escutas autorizadas. Vamos rever agora como foi a votação do texto final no primeiro dia de julgamento do CNJ esta semana. Vamos discutir hoje a resolução que propõe disciplinar e uniformizar as rotinas visando ao aperfeiçoamento do procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática. Este trabalho inicialmente foi elaborado com base num anteprojeto concebido pela Corregedoria Nacional de Justiça. Depois, ele mereceu um intenso e dedicado estudo do conselheiro Mairan Maia, que, na verdade, não se limitou a elaborar este trabalho solo, mas contou com uma colaboração do conjunto dos conselheiros e também, na verdade, abriu uma interlocução com os órgãos técnicos, a Anatel, também os órgãos ligados às empresas, às centrais de telefonia. De modo que eu pediria ao conselheiro Mairan Maia que fizesse a apresentação do trabalho, depois nós passamos à discussão. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Como